Som. Som. Som, teste, som. Som. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos, amém? Vamos nos colocar de pé. Mais um dia que o Senhor nos permitiu estar aqui
adorando, exaltando o nome dEle. Mais um dia que nós podemos estar em comunhão com nossos irmãos, podemos estar aqui exaltando o nome daquele que é digno de todo louvor, toda exaltação. Senhor, muito obrigado por mais uma semana que está se iniciando, por mais um dia que nós podemos estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nessa noite nós queremos declarar a Tua bondade, o quanto Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. As palmas! Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Oh, 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 Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. As palmas! Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. As palmas! Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os seus milagres continuam acontecendo nas nossas vidas todos os dias. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, nós vivemos de milagres. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado a cada dia do homem mau, daquele que maquina o mal.
O Senhor tem nos guardado, por mais que a situação pareça difícil. O Senhor está conosco. Você que conhece, cante. Não há lugar que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. E só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de que a igreja do Senhor cante? Capaz de me levar, de todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguem. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele. Então a igreja canta, não há lugar. Não, não há. Não há lugar melhor que a tua presença, Senhor. Só nesse lugar, e só nesse lugar, o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito,
Será que a igreja pode cantar a resposta? A resposta é mas eu sei vai ser como tudo que ele, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que ele. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Tudo que o Senhor faz é perfeito, eu creio nisso. Aleluia. Você crê que o Deus que é perfeito, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege de todo mal e nos dá livramento está nessa casa? Você crê nisso? Aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Diga! Tira a força do fogo E faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, só contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Diga isso! Aquele que acalma o vento, aquele que acalma, tira a força do fogo. ele faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, só contigo. E Deus já tem um caminho aberto por as águas e faz romper. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens
nuvens te trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma, ele tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, castelo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto. Não temas, não temas, e Deus já tem um caminho aberto pelas águas e faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. E ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga que ele é o leão, leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão, rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. O Deus do escape está aqui. Ele está nesse lugar. Erga sua voz, erga sua adoração. Ele está aqui, aleluia. Não desperdice essa oportunidade. Adore ao nome do Senhor. Ele é o Deus. Ele é o Deus que nos dá escape, nos dá livramento. Em meio à tempestade, quando nós não temos o controle de mais nada, Ele aparece e nos mostra que Ele tem o controle de tudo. A nossa vida está nas mãos dEle. Por mais que nós não estejamos vendo um futuro, Ele fala assim: filho, eu estou aqui contigo. Eu não soltei a tua mão em nenhum momento. Está difícil, eu sei, a tempestade é forte, o momento é complicado, mas eu estou contigo. Eu nunca te deixei. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Diga, a vontade podem se frustrar. Nenhum dos teus planos. Então cante bem alto. Não se frustrarão. Os planos de Deus. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar. Ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos
frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém. E Ele diz assim pra você: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, Ele não. Por quê? Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano com a sua família, com os seus filhos, com a sua descendência, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano com o seu casamento, com o seu emprego, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus. Então diga: não se frustrarão, não se frustrarão. Cantasse mais uma vez. Não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode impedir os planos e as promessas que o Senhor fez para a tua vida. Está difícil, mas é só uma fase. É só um momento. Ninguém impedirá os planos que o Senhor fez para a tua vida. Se você crê nisso, aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Diga: pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado
esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare. Temer porque guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Diga! Tu estás comigo, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Diga, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Diga, tempestade, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Oh. Diga, igreja. Temer porque Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, irás prover de novo. Queria ouvir só a igreja cantando essa parte. Haja o que houver, eu creio em
mais vivo do que creio. E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Declara, igreja, aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, pois não há ferrolho. Diga! Que se fechem diante da sua voz, pois não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. Diga! E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Escudo para os que erguem suas mãos aos céus e adora o Senhor essa noite. Queria ouvir vocês cantando. Pois não há ferrolho. Diga. E não há doença, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura. Diga. Adore o Senhor nessa noite, querido. Abra sua boca. Glorifica o nome dEle. Santo. Oh. Eu queria aproveitar para você, pedir para você levantar suas mãos, para que nós possamos estar orando por Vila Rosali, pelas famílias, pelas casas, por esse bairro, por esse município onde a gente vive. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, adorando, Senhor, o Teu santo nome, Pai, nesse período que é um período muito difícil, Senhor, período de carnaval, período que muitas coisas acontecem nas ruas, mas nós estamos aqui como igreja, Senhor, levantando a nossa voz e pedindo que o Senhor venha agir, Senhor, nas casas, nas famílias, nas ruas,
para que o Senhor possa impedir, Senhor, a violência, para que o Senhor possa cegar o homem sanguinário, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, proteger as famílias, as pessoas de bem, Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito esteja, Senhor, sobre esse lugar, abençoando, Senhor, esse lugar, abençoando as casas, abençoando os jovens que muitas vezes se perdem nesse tempo difícil. Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar, Deus, em nome de Jesus, constrangendo, Senhor, aqueles que estão nas ruas, Senhor, aqueles que estão com o coração vazio, aqueles que estão cometendo iniquidade. Pai, em nome de Jesus, toca eles também, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles possam ter um encontro contigo, da mesma forma, Senhor, que existem casos agora, Senhor, adorando deuses pagãos, Senhor, levantando, Senhor, a sua adoração para pseudos deuses, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, constrangê-los e entrar com o Teu Espírito Santo, trazendo libertação sobre essas pessoas, sobre essas casas, sobre essas famílias, Senhor. Entra em cada lar, entra no coração, aquele, Senhor, que hoje ainda está envolvido com a bebida, com a cachaça, com o álcool, com o vício, Senhor, toca nele agora, Senhor, em nome de Jesus, que esse espírito maligno, Senhor, de vício venha cair por terra, em nome de Jesus, esse espírito de sensualidade, esse espírito, Senhor, de pornografia, Pai, em nome de Jesus, nós agora, Senhor, repreendemos todo esse mal, toda a violência, Senhor, que pode, Senhor, estar assolando nosso bairro, em nome de Jesus, que caia por terra, em nome de Jesus, que todos digam amém, glorifica o Senhor, querido, aleluia, glória a Deus, querido, toma o seu assento. Vou estar convidando aqui a central do anúncio para estar trazendo aqui os anúncios da nossa igreja, a Janaína. Amém. Olá, família, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje tem poucos anúncios, mas vou lembrar vocês que no dia 20 de fevereiro, às 19 horas, nós temos o nosso bate-papo feminino e o tema é: como está a minha comunicação? Todas convidadas, amém? Próxima quarta, às 19h30, o nosso culto da família também. Aguardamos todos vocês aqui. Agora eu vou chamar o Dani para falar um pouquinho sobre o impacto e o nosso curso Aliança, que começa em março, amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Amém, igreja. Pai do Senhor, tudo bem? Falar com você está o curso Aliança, né, que vai começar agora em março. Temos só apenas 2 vagas. Quem se interessar, dê o coração. Você venha nos procurar. Esse é um curso muito importante para a sua família, para renovar seus votos. Vocês vão entender o que é o casamento, o que é uma aliança. Então, não se procurem, só apenas 2 vagas. O outro é o Impacto, que vai ser agora em junho. 26, 27 e 28 de junho. Poucas vagas também, vagas limitadas, nos procurem também. Foi benção o último Impacto, vocês podem estar conversando com quem foi. Deus fez maravilhas naquele lugar. Não tem nem como mensurar o prazer, o tempo que foi ali de aprendizagem, de libertação, de cura. Foi bênção. E o nosso culto de casais que volta esse mês, tá? Vai ser dia 27 de fevereiro. Vamos estar aqui com o nosso primeiro culto de casal do ano. Então venham também para fazer a manutenção do seu casamento. Não é porque você vai estar aqui que o seu casamento está ruim, mas você vai estar aqui ouvindo uma palavra, aprendendo, estando aqui um momento com seu esposo, sua esposa, para você estar tirando um momento a sós de vocês, para você estar ouvindo uma palavra sobre o casamento de vocês, que isso é muito importante, tá bom? Um ótimo culto a todos, amém. Amém. Queridos, também queria aproveitar esse momento para estar falando sobre o nosso trabalho que a gente vai fazer agora no Carnaval. Era até para ter uma chamada aqui hoje, né, pastor? Era para ter uma chamada aqui, mas a gente não conseguiu fazer. E esse trabalho, ele envolve os jovens. Amém, gente? É Carnaval, tá? Então, acredito que todos os pais que estão aqui, as pessoas que estão nos vendo pela live, eles desejariam que seus filhos estivessem num lugar tranquilo, adorando o Senhor, até brincando, tendo uma comunhão,
mas num ambiente assim fora dessa bagunça que vai ser, que é essa festa. Então, nós estamos aqui preparando tudo, convidando, nós estamos, acho, se não me engano, em torno de 40 nomes, mas eu creio que tem mais jovens aqui que podem estar trabalhando com a gente lá. Vai ser aqui em Dubai o nome do salão de festas. A gente vai estar programando, vão ser 3 dias, sábado, domingo na Dubai, segunda aqui na igreja, de manhã, né? E terça de novo lá em Dubai. A gente vai começar em torno das 9 horas da manhã e aí a gente vai fazer toda a programação. As pessoas que estiverem querendo participar, passem o nome para a Karina, que a Karina vai estar anotando o nome. A gente está fazendo um grupo, que é um grupo à parte do grupo jovens, tá? Existe um grupo jovem lá, fixo, do JPEG e do TIM. Esse grupo vai ser um grupo só para esse evento, depois a gente vai desfazer ele. Então, você dá o nome para a Karina, porque ali a gente vai estar informando tudo que vai acontecer lá, tudo que a gente está programando para esse lugar. Rogério, eu posso ir lá também para ajudar em alguma coisa, lá com vocês, com os jovens? Você pode vir. Você é muito bem-vindo se você quiser trabalhar junto com a gente. Se eu vou levar meu filho, eu queria ficar lá. Pode ir também, não vai ter problema nenhum de você estar lá com a gente também, não. Para estar ali também em comunhão conosco. A nossa igreja não vai ter culto, né, pastor? No período de carnaval não temos culto, porque acho que na nossa rua aqui tem, né, alguma coisa que eles fazem aqui de carnaval. Então, de uma forma de preservarmos ali também um pouquinho, a gente não vai ter culto, porque o culto é à noite, né, que é o período mais complicado. E o trabalho lá em Dubai vai ser um trabalho que vai ser de dia, tá? Então, assim, de tarde a gente vai estar liberando os jovens para que também não tenha esse encontro aí com esse tipo das festas que vão ter aqui aos arredores, né? Eu falo muito que a gente tem que preservar, cuidar dos jovens e direcionar os jovens, né? Aqui da nossa família, da nossa igreja. Há pouco tempo eu estava vendo um noticiário, né? Talvez seja uma coisa pesada para estar falando para vocês aqui, mas eu vi um noticiário que teve uma menina, uma jovem de 13 anos, não foi, Karina? Que ela sofreu estupro coletivo. E, assim, eu não estou querendo fazer um julgamento de valor aqui, nem sei quem é essa menina, eu não estou querendo entrar profundamente. O fato é que uma menina de 13 anos, num baile de favela ou num baile de comunidade, não era o lugar que ela tinha que estar, e tudo acontece nesse tipo de lugar. Mas também tudo acontece quando um jovem fala assim, eu não quero ir, eu quero fazer isso que eu quero. E a gente começa a abrir, né, essa concessão, que eu entendo que um jovem da idade, por exemplo, do meu filho, um adolescente, ele tem que ser direcionado pelos pais, e não ele fazer o que ele quer, né? Então, Rogério, mas eu vou trazer forçado. Não, mas eu acho que da mesma forma que você conversa, né, você tem que conversar com ele vai ter que entender que não é lugar para ele, não é lugar para ele carnaval, não é lugar para ele sair vestido de mulher, não é lugar para ele ficar botando coelhinha, não é lugar para ele. Aquilo ali é um lugar que pode trazer danos, tanto para ele, quanto para a sua família também. Então, eu espero que vocês tenham essa consciência e direcione os seus filhos dessa forma. Nós estamos aqui fazendo um trabalho. Se a gente for ver, é óbvio que a gente ama trabalhar com jovens, amamos trabalhar com jovens. Todas as pessoas que vão estar lá amam trabalhar com jovens. A gente não faz isso por causa de título, por causa de nada. A gente faz porque a gente ama estar ali. Mas se eu perguntar a cada um deles, inclusive o pastor Ney, todos eles teriam algum lugar para ir nesse feriado. Mas nós abdicamos disso para estar ali fazendo um trabalho com os jovens, porque a gente se preocupa com essa dispersão que acontece nesse período. E eu espero que vocês, como pais também, eu sei que tem poucas pessoas, pais aqui e tal, mas espero que vocês também tenham essa preocupação. Que essa preocupação não venha só da igreja, mas que venha de vocês também. De entender que esse é uma época perigosa, a gente está vivendo num tempo muito ruim, e qualquer desvio que a gente, às vezes a gente tem muita mania de falar assim, tá bom, porque ele não se encaixou nos jovens aí lá da igreja, lá eu liberei ele para... Cara, é a pior coisa que você pode fazer. Pior coisa que você pode fazer. Porque depois que você dá corda para puxar de novo, muitos pais devem entender o que eu estou falando. Depois que sai aqui, desse convívio aqui, para depois você trazer de novo, é mais difícil. Então, toda vez que algum jovem tiver algum problema, alguma coisa de relacionamento, conversa, vamos tentar ajuntar, fazer de alguma forma para que ele fique aqui, na presença do Senhor,
escutando o culto, amando estar aqui, amando escutar a palavra e amando estar louvando ao Senhor. É esse que é o ideal, entendeu? Não bota lenha na fogueira, porque teu filho vai sair, para ele se afastar do trabalho que é feito dos jovens. Ontem, por exemplo, teve um culto jovem aqui que ficou vazio demais. E eu entendo que poderia ter muitos jovens aqui, né? Foi um bom culto, teve louvor, nós estávamos aqui e a gente viu que tinha muito jovem que não estava aqui. Então isso aí não é uma coisa que a gente se agrada, a gente fica triste, mas nós acreditamos que ainda vai se levantar uma geração aqui que consolidada, que ama a palavra, que ama a oração, que ama servir ao Senhor, e são os nossos filhos, o meu filho e os filhos de vocês. E enquanto a gente puder lutar por isso, a gente vai lutar. Satanás não gosta muito não, ele fica aborrecido, sabe? Ele fica chateado. Satanás, ele, quando começa a movimentação, ele já quer botar suas manguinhas de fora, mas a gente não vai desistir. Amém, gente? Amém? Então, durante o ano, a gente vai estar soltando mais algumas atividades aqui, e aquele pai que falou assim, Rogério, ó, meu filho está nessa situação, não está legal, pode vir conversar comigo, pode vir conversar com a Karina, que a gente vai te atender, e a gente vai ver o que a gente pode fazer para que seu filho venha novamente voltar para a presença do Senhor. Amém? Oração por Miriam da Silva Rosa. Está internada. É a dona Miriam? A mãe da Thalita? Não? Ah, perdão, não é não, né? E pedir de oração, Leandro de Oliveira pede oração por sua vida. Vou pedir para o diácono Felipe fazer a oração por essas vidas aqui, por favor. Pedir para a igreja ajudar em oração. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Entramos na Tua presença, Pai, nesse momento. Pai, colocamos essas vidas em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que ainda faz milagres, Senhor. Pai, nós chamamos a existência, Pai, desse milagre agora na vida, Pai, da dona Miriam, na vida do Leandro, Senhor. Pai, derrama da Tua bênção, derrama do Teu poder, Pai, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Pai, o Senhor sabe melhor do que eu o que os Teus filhos nesse momento necessitam, o que eles precisam, Senhor. Por isso, entra com provisão, Senhor, a provisão que eles nesse momento, Pai, estão precisando, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, visita, Pai, essas duas pessoas, Senhor, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e exaltado, Senhor, porque nós cremos que a glória é Tua, Senhor, a glória é toda Tua, Senhor. Por isso nós entregamos essa vida em Tuas mãos, crendo no milagre e nas bênçãos que eles vão testemunhar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querida, isso. Eu estava falando com vocês que o diabo ele gosta de fazer a graça, né? Eu nem falar isso. Agora, hoje de manhã, né, a gente saiu, que a gente está querendo fazer o vídeo, né, a chamada, né, do trabalho que vai ser no carnaval. E aí, vamos lá, pastor, vamos lá então, vamos andando. Fomos andando. Aí chegamos ali na esquina, estava tendo um assalto a um carro ali. E as pessoas que estavam, os rapazes que estavam assaltando, eles vieram para cima da gente, e aí eles, acho que acharam que eu era a polícia, né, me jogaram no chão, botaram a arma na minha cabeça, e foi aquela tensão, porque meu filho estava junto, a minha esposa estava junto, eles estavam vendo aquilo tudo ali, e graças a Deus, Deus nos deu livramento ali, a todos nós, né, e não aconteceu nada, mas o que às vezes o que eu penso nisso? Estava falando com a Karina quando estava chegando em casa. A Karina ficou muito nervosa. Falei, a gente às vezes negligencia muito o mundo espiritual. A gente negligencia muito o mundo espiritual. Então, toda vez que a gente se levanta para fazer algo para Deus, em prol de vidas, vai ter um contra-ataque de Satanás. Eu estava aqui na igreja, na EBD dos jovens. Para você, tudo tranquilo. Estava com minha esposa, com alguns amigos, conversando. Num pedaço de minutos que eu saí, foi ali fora, eu podia ter perdido minha vida. Né? Podia ter acontecido algo pior. Mas, todas as vezes, eu falo até para a Karina, que o Satanás tem um hobbyzinho de querer botar arma na minha cara. Ele gosta de fazer essas graças. Mas, na última vez que aconteceu isso, né, Karina? 4 vidas no acampamento jovem, eles se renderam a Jesus. Por quê?
Porque nós, como eu estou falando, nós conversamos, subimos no gabinete, o pastor fica preocupado pela vida dos jovens. A gente tenta fazer coisas, pensa em algumas estratégias para que os jovens não venham dispersar, para que eles não venham para o mundo, para eles não vão para o mundo. E tudo isso tem uma consequência espiritual. Então, jovem, você que está aqui, que está amando ir para o mundo, saiba que quem está te levando não é o Espírito Santo. Quem está te levando para o mundo não é o Espírito Santo, não. Tá? É outro tipo de espírito que está te tirando dos caminhos do Senhor. Não há outro caminho senão na presença do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E talvez nos ambientes que você está frequentando agora, você está ali, num lugar onde Deus ele não aprova. Tá? Até desculpa eu estar falando isso nesse momento, mas é a verdade. E aquele que tem um Espírito Santo, aquele que já foi tocado pelo Espírito Santo, ele é incomodado. Ele é incomodado. E eu estou falando uma coisa aqui, que o Espírito Santo já falou para você. Ele já falou. Então, está acontecendo. E eu sei que esse ataque não foi para a figura do Rogério. Tenho total certeza disso. Esse ataque é porque nós estamos querendo se levantar em oração, em busca pela vida dos jovens da nossa igreja. Então, peço a vocês, pais, que nos ajudem nessas orações, que nos ajudem nessas intenções, que abracem a causa para que a gente venha fortalecer a juventude da nossa igreja. Amém? Obrigado, gente. Eu queria também aproveitar esse momento para a gente estar trazendo dízimos e ofertas para a casa do Senhor. É um momento também de adoração ao Senhor. Toda vez que você se levanta, toda vez que você tem a intencionalidade de trazer ofertas para a casa de Deus, é porque você também ama essa obra, é que você também se preocupa com essa obra, é que você tem fidelidade com essa obra. E Deus, ele vai sempre retribuir. Né? Deus não vai fazer pela sua vida porque você está fazendo, não. Ele já ama a sua vida antes de você fazer. Mas quando ele vê você com gratidão e com amor na obra dele, ele entende que você é uma pessoa próspera. Ele derrama sobre você essa unção de prosperidade. E prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade tem a ver com todas as áreas da nossa vida. É quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, ó, não me falta nada. Eu tenho tudo que eu preciso, e é isso que hoje acredito que todos vocês têm aqui. Deus tem cuidado da nossa casa, Deus tem cuidado da nossa família, Deus tem cuidado da nossa igreja, Deus tem cuidado da nossa vida. Então eu sou muito grato por isso, e acredito que você também seja grato. Né? Nós estamos chegando aos 25 anos, é muito tempo de igreja, mas nenhuma igreja chega a esse tempo, na qualidade que nós estamos, se não tiver um povo fiel e um povo amoroso na sua contribuição com dízimos e ofertas. E vocês é um povo amoroso e fiel, que eu creio nisso. Nós chegamos até aqui por Deus, obviamente, pela administração, mas pela tua fidelidade também. Então, nessa noite, eu te convido a estar praticando novamente esse amor, a estar praticando novamente essa fidelidade ao Senhor e estar aí trazendo dízimos e ofertas para a casa do Pai. Amém? Queria que vocês ficassem de pé, aqueles que pegaram dízimos e ofertas, e a gente vai estar orando aqui pelo dízimos e ofertas, mas eu só vou pedir para vocês esperarem só um pouquinho após a oração, porque as crianças vão estar trazendo primeiro, tá bem? Levante para o alto a sua oferta.
Amém, gente? Amém mesmo? Vocês estão bem? Tudo funcionando? Sério mesmo, o amém está pequeno, hein? Mas vamos lá, né? Queridos, quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo, não esqueça. A Lia falou comigo ali, a gente esquece, mas quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo, você não pode faltar. E também tem culto da família, tá? Culto da família. E domingo, manhã e noite, nós não temos culto, vamos estar em Dubai, vamos viajar para Dubai, com a mocidade, não é isso? E na próxima quarta-feira estamos juntos aqui, porque esse período de carnaval é muito difícil, né? Para a gente, então, tem gente até que troca o culto da manhã por causa do perigo que as nossas ruas estão. Pergunto para você, quantos estiveram aqui de manhã? Levante a mão. Ai, e hoje eu tinha aqui de manhã esse grupo aqui, mais uma metade desse grupo de manhã cedo, né? Aqui na nossa igreja. Tivemos bastante pessoas. Tem gente que está trocando o culto da noite para o culto da manhã, por medo, não é verdade? Por medo. Mas esse espírito do medo vai cair por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você crê assim? Quantas pessoas com a gente hoje? Tem aí o resultado de quantas pessoas estão com a gente nessa luta hoje à noite aí? Tem? Quanto? 38? Pouco demais. Tinha que ter umas 100 aí, né? Era o certo, era as 100. Mas vamos lá, queridos. Eu ia cantar uma música com você, mas não vai dar tempo. A gente vai dar aqui continuidade àquilo que a gente começou pela manhã. Eu tenho um tema que é muito envolvente, que me chamou muita atenção nessa manhã, e sobre o céu do verão, de verão, depressão, a doença que me curou. Repita comigo, vamos lá? Não, está fraco, né? Acho que dá para ser melhor. Vamos lá? Sobre o céu. A doença que me curou. De manhã, eu estava conversando com o pessoal de manhã, que eu fui procurar uma figura, e quando a gente vai procurar uma figura sobre esse assunto, logo vem na figura, não a imagem de um homem, vem a imagem de uma mulher. Eu falei, por quê? A gente sempre procura, né? Questão de depressão, vem a imagem de uma mulher. Eu queria colocar um homem ali, alguém, porque parece que a mulher tem sensibilidade maior, ou sofre mais, não sei, mas logo jogam uma imagem de uma mulher. Mas ficou muito boa a imagem bem vista, bem coerente para esse dia que nós vamos conversar. Amém? E eu preciso de uma qualidade de visão de vocês para a gente conversar sobre esse assunto. Amém? Vamos orar antes, agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui na tua casa e precisamos de ter uma arma na nossa mão, que é a nossa fé, para vencermos, Senhor, as situações, os detalhes que muitas das vezes aparecem na nossa vida. Mas eu quero te pedir, Pai, que tu reine no nosso coração de uma forma mais especial e que possamos, ó Pai, lutar e viver um tempo novo. Se você crê que você vai viver um tempo novo, diga amém. E aplaude a Jesus. Lutamos com armas da fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Coloque a mão no seu coração e diga: em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é. O inferno não prevalecer,
e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome mutável é. Oh! Salmos 34, 18 vai dizer: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Existe um tipo de dor, se você observar, que ninguém vê. É a dor que não sangra por fora, mas aquela dor que esmaga por dentro. É a dor que quem vive sobre o céu, onde tudo parece claro, bonito, funcionando, mas a alma não consegue respirar. Observe, o verão é um tempo de luz, o verão é um tempo de movimento, o verão é um tempo de profundidade. É quando as pessoas esperam que você esteja bem. No verão você vai para a praia, você sai, você roda para tudo quanto é lugar. As pessoas olham para você, você está bem, muitas das vezes sem aquela roupa muito chique, mas uma roupa bem leve, bem legal. Então o verão, muitas das vezes quando chega, as pessoas pensam que nós estamos bem. No verão, as pessoas esperam que a gente tenha um sorriso nos lábios, esperam que a gente entregue resultados o quanto mais rápidos possível, esperam que sejamos mais fortes, e você tenta, você continua, você funciona, mas por dentro algo pode estar se apagando. A depressão muitas vezes não chega no inverno da vida. A depressão ela chega quando tudo parece estar no lugar. Quando você ama a Deus, quando você serve a Deus, quando você está presente na igreja, quando ninguém imagina que você está lutando. E o mais doloroso, quando você olha tudo isso, você consegue observar que você está vivendo, mas dentro de você há uma tristeza, dentro de você há um cansaço. Você acorda sem ter corrido, você acorda cansado sem ter corrido, dorme exausto sem ter descansado, é sorrir para não se preocupar com ninguém, enquanto por dentro tudo está pesado. Aí vem uma palavra: a culpa é espiritual. E você pergunta: por que estou assim, meu Deus? Será que falta fé? Será que eu estou falhando em alguma coisa? Mas deixa eu te dizer algo com verdade e graça. Sentir isso não te faz menos espiritual, te faz uma pessoa humana. A Bíblia, ela não diz que Deus se afasta do abatido. A Bíblia vai dizer que Ele se aproxima do abatido. Talvez uma doença, uma depressão, não tenha sido seu fim. Talvez você tenha sido, talvez você tenha sido ou cedido o lugar
ou interrompido alguma coisa na sua vida e o seu ritmo começou a diminuir. Mas eu tenho algo muito importante para declarar sobre a vida dos irmãos nesta noite. E o primeiro tópico que eu quero trabalhar com os irmãos é esse: depressão revela o que o sucesso esconde. Repita comigo: a depressão revela o que o sucesso esconde. Só baixa um pouquinho, Lucas, por favor. Tem alguém comigo ainda? Presta atenção nessa frase. Coloque para mim, por favor. Quem está aí hoje, seu Oriz? O sucesso tem um poder perigoso. O sucesso tem um poder o quê? Ele disfarça a dor. Enquanto você está entregando resultados, já reparou isso? O sucesso tem um poder perigoso, ele disfarça a dor. Enquanto você está entregando resultado, ninguém te pergunta como está o seu coração. Eu tive essa oportunidade aqui com meu amigo Adriano, que ele ligou para mim num dia e ele disse: pastor, falei, fala rapaz, o que está acontecendo, tem algum problema? Não, eu queria te perguntar, como é que está o seu coração? Né? Eu achei aquilo bacana demais. Então, enquanto você está entregando resultado, ninguém te pergunta como está o teu coração. Enquanto você está funcionando, ninguém percebe o esgotamento da alma. Enquanto você está dando conta de tudo, ninguém imagina o peso que você está carregando. A depressão ou qualquer outra doença, a gente fala direto da depressão. A depressão não aparece porque você fracassou, ela aparece porque você sustentou demais, por tempo demais, aquilo que você está vivendo, ou uma máscara que você colocou nos seus olhos. Preste atenção nessas frases, por gentileza, coloque para mim. A depressão não aparece porque você fracassou, ela aparece porque você sustentou demais, por tempo demais. Sustentou expectativas que não eram o quê? Você está comigo? Sim. Próxima. Sustentou pessoas sem ter. Próximo. Sustentou responsabilidades emocionais, familiares e espirituais. Última frase. Sustentou a imagem de alguém que sempre dá conta. Quando você olha isso, a alma cansa. E a Bíblia, ela está cheia de exemplos assim. Elias enfrentou os profetas e viu o fogo cair do céu. Depois pediu para morrer. Quem foi Elias? Um grande homem. Davi governou uma nação, mas escreveu os salmos dizendo que a sua alma estava batida. Jó era íntegro, fiel e próspero, mas desejou não ter nascido. O sucesso não cura o interior. A produtividade não sara o coração. Atividades espirituais não substituem o cuidado da alma. Muita gente não adoece porque era ou é fraco. Adoece porque foi forte demais por tempo demais. Forte quando queria chorar. Eu via isso com a minha mãe quando eu era mais novo. Quando eu entrava dentro de casa chorando, ela dizia assim: engole o choro, engole o choro. Eu entendia por que ela falava isso. Porque ela não queria que eu chorasse, porque ela não queria que eu derramasse lágrimas, porque ela não queria que eu estivesse nos braços dela. Então entenda isso. Forte quando você queria chorar, as pessoas, você tem que ser forte. Você tem que vencer essa situação. Forte quando você precisava falar. Forte quando você precisava parar. A depressão, querido, ela surge com um grito silencioso na alma dizendo: eu não consigo mais sustentar isso sozinho. Quem sabe você está vivendo isso e precisa dividir isso. Você não precisa sustentar isso sozinho. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar. Porque Ele nunca quis que você fosse forte sozinho. Deus nunca quis que você fosse forte sozinho. Ele sempre quis ser a sua força.
Coloque essa frase no seu coração. Se você puder colocar no seu Instagram, coloque para mim. O problema não é o quê? O problema é tentar permanecer de pé sem apoio. Tem pessoas que já cresceu tanto que diz: eu não preciso de apoio. Vou te dar um exemplo. Corta os seus pés. Quem te apoia? Não são seus pés que te apoia? Corta os pés. Você não pode. O problema não é cair, o problema é tentar permanecer de pé sem apoio. Todos nós precisamos de alguém. Então, quando as doenças psicossomáticas são várias, quando a depressão revela que o sucesso esconde, essa depressão ela abre um espaço para a verdade, e a verdade dói no começo. Mas a verdade, muitas das vezes, quando a gente sabe o que a gente está passando, é um processo, é o início de uma cura na minha vida e na sua vida. Segundo ponto, quando a força vira um fardo e a alma pede socorro. Ser forte o tempo todo também adoece. Ser forte o tempo todo também adoece. Entenda comigo. Tem alguém comigo aí? Preste bem atenção nisso aí. Nem toda força é. Existe uma força que sustenta, mas existe uma força que. Existe uma força que vem de Deus e existe uma força que nasce de nunca poder parar. Queridos, eu entendi isso em mim, na minha própria vida. Quando alguém disse para mim assim: você precisa parar. Muitas pessoas adoecem não porque era fraco, mas porque foi forte demais por tempo demais. Forte quando queria chorar, forte quando precisava falar, e forte quando precisava descansar, e forte quando precisava de ajuda. A gente aprende cedo que o varão não chora, que líder não cai, que crente não fraqueja, e sem perceber, começa a viver uma fé de performance, uma fé que precisa provar o tempo todo que está tudo bem. Eu tenho tomado isso na minha vida. Uma pessoa chegou para mim, essa pessoa está aqui, ela está me olhando agora, perguntou para mim assim: e aí, pastor, está tudo bem? Eu falei: não, não está bem. Mas, o pastor ele tem que estar bem todos os dias. Não está bem. Isso não me define. Isso não tira a minha espiritualidade, ou está bem ou não. Mas deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Pega essa frase no seu coração, coloca. Seja mais rápido. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele pediu que você fosse o quê? Deus pediu que você fosse forte o tempo todo. Deus está pedindo que você seja o quê? Dependente. E essa palavra dependente para mim é fora do normal. Eu sempre quero depender de alguém. Eu sempre quero depender do Rogério. Eu sempre quero depender da igreja. Eu sempre desejo depender de alguém. Depender de uma palavra, depender de um amigo, depender de um colega. Eu sou dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes uns dos outros. Tem gente que levanta a cabeça e diz assim: ó, o problema é o seguinte, daqui para frente agora, eu vou mostrar, eu vou fazer, eu vou realizar, e vou mostrar a todos que eu posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, por isso você depende de Deus. Então Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo, Ele pediu que você fosse dependente. Ainda tem alguém comigo hoje? A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas a gente tenta esconder a fraqueza, achando
que está honrando a Deus. A dona Sunamita chegou lá passando e todo mundo tem crente que diz: o problema é o seguinte, alguém te perguntar, tudo bem? Como é que tá? Não, tá bem, tá tudo legal. Jazi perguntou, tá tudo bem, tá tudo legal. Queridos, esquece isso aí um pouquinho. E entre na realidade que nós estamos vivendo. Nós precisamos de ajuda todos os dias. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda também. E muitas das vezes achamos que não precisamos, mas é uma mentira. Achamos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você está apenas carregando um peso que não foi feito para você carregar sozinho. Alguém quer te ajudar. A depressão e tantas outras doenças, muitas vezes, é o momento em que essa força artificial desmorona. Quando vem uma enfermidade, quando vem alguma coisa. É quando a alma diz assim: chega, eu não aguento mais sustentar essa imagem. Isso assusta. Mas é exatamente aí que Deus entra. Quando a força humana acaba, a graça começa a operar. Quando o controle cai, a presença se manifesta. Quando você para de tentar dar conta, Deus começa a te sustentar. Entenda isso. Repita: eu não preciso ser forte sozinho. Mais alto, vamos lá. Eu não preciso ser forte sozinho. Você pode ser forte, mas acompanhado de uma outra pessoa. Nós precisamos entender que os dias difíceis não é o fim da fé. Muitas vezes é o fim da arrogância espiritual. É o lugar onde Deus tira o peso do engano e coloca o descanso do eu estou contigo. Sabe? Eu li isso no livro de Augusto Cury e fiquei surpreendido. Pega essa frase. Você não está decepcionando Deus por estar cansado. Você está apenas descobrindo o limite humano e isso é saudável. Alguém pegou isso aí? Diga amém. Você não está decepcionando Deus por estar cansado. Você está apenas descobrindo o limite humano e isso é saudável. Isso é saudável. Qual o seu limite? Meu limite é esse aqui. Eu só consigo chegar até aqui. Amanhã eu vou chegar mais um pouco. Sabe? Eu contei algo pela manhã, que teve um dia que eu trabalhei, venci tudo, cara, eu cheguei em casa realizado, cara, consegui fazer tudo, todas as cobranças, tudo, realizei, criei, cheguei em casa, uau! Mas no outro dia eu tinha uma outra demanda. O que aconteceu no outro dia? Doente. Tive que parar. Não dava para continuar. Terceiro ponto. O vale onde Deus fala é mais baixo, mas trabalha mais fundo. Parei aqui de manhã. Agora eu começo a pregar, amém? Quem estava aqui comigo de manhã? Parei aqui. O vale onde Deus fala mais alto, mas é no vale que ele fala mais alto, mas é lá que ele também trabalha mais fundo. Quando o barulho cala, a voz de Deus aparece. Uma das coisas mais difíceis da depressão, que tem dia que Deus quer falar baixo. Aquele momento que você acorda de madrugada, ou de repente você vai fazer alguma coisa em algum lugar na empresa aonde você trabalha, e Deus dentro daquele banheiro fala contigo baixinho: eia, eis que eu estou contigo nesta luta. Eia, eis que essa luta eu já estou trabalhando e você vai ser mais do que vencedor. Deus, ele não grita no vale. No vale, Deus sussurra. O vale é um lugar de profundidade, e a profundidade, ela não combina com barulho, a profundidade. Então Deus usa o silêncio para tratar o que o barulho da rotina não deixa ele tocar. Tem hora que Deus tem que te parar do barulho da rotina.
te tirar da rotina para falar contigo, para falar comigo. Pega essas frases. É no silêncio que ele cura motivações, é no silêncio que ele ajusta, é no silêncio que ele remove a fé baseada em resultados e constrói uma fé baseada em presença. Muitas pessoas só aprendem a ouvir Deus quando para. Muitas pessoas aprendem a ouvir Deus quando os aplausos cessam. Quando a dependência cai e quando a alma se rende. O silêncio não é a ausência de Deus. O silêncio é o espaço para Deus trabalhar. Enquanto você acha que está parado, Deus está cavando mais fundo. Enquanto você acha que não está na profundidade, Deus está te formando. Enquanto você acha que perdeu tempo, Deus está te curando, trabalhando na sua vida. Tem coisas que Deus não resolve com resposta, Ele resolve com processos. Tem coisas que Deus não explica, Ele trata. Tem alguém comigo? Repita, Deus está trabalhando em mim. Talvez você não ouviu Deus como gostaria nesse tempo. Mas um dia você vai olhar para trás e perceber. Foi ali que Ele mais trabalhou em mim. Essa frase é para mim que vai entrar agora. Coloque, por favor, meu filho. O vale não é o quê? É oficina. É tratamento, é cuidado. E quando Deus termina de trabalhar no vale, Ele não te devolve apenas de pé, Ele te devolve inteiro. Quarto ponto. Quando a doença quebra o controle, ela nos ensina a depender. Eu gosto disso, porque tem pessoas que têm uma altivez imensa. E muitas das vezes perde o controle, essa pessoa passa a depender. Tem alguém me entendendo? Eu tive um pai muito maneiro, meu pai, Luiz Pereira da Silva, muito maneiro. Imagina aquele cara federal, hein? Já viu que quando você fala em federal, o cara estufa o peito, né? Hein? Poderoso federal, né? Federal. E graças a Deus minha mãe tem uma pensão federal até hoje. Deus abençoe a vida da minha mãe. Pensa no homem, duro, pra cima, dependia de ninguém. Depois que saiu da corporação, abriu um ferro velho em Belfor Roxo, vendia tudo que tem direito. Tinha 3 bares. O homem, pau. De repente, ele separa da minha mãe, arruma uma mulher, aquela mulher acaba com a vida do meu pai. Meu pai volta para minha mãe depois de 12 anos, quando eu estava casando. Depois de 12 anos, volta minha mãe arrebentada. Minha mãe aceita o cabra. Aquele homem duro na queda. Depois que nós voltamos a nos relacionar, ele descobre que tem um câncer de próstata. Só que com esse câncer de próstata, ele tinha um problema que ele não poderia tirar o câncer de próstata. Por quê? Ele tinha o coração fraco. O médico disse, qualquer anestesia, você morre. Aquele homem se quebra por inteiro. Quando a doença quebra o controle e nos ensina a depender. Quando ele começa a depender, ele começa a mudar a vida dele. Ele começa a depender da minha mãe, ele começa a depender desse filho para levar ele na cadeira de rodas. Ele começa a depender desse filho para levar ele quase toda semana para mexer numa sonda que ele tinha, que ele viveu com essa sonda 6 anos. Ele não podia tirar a sonda. Ele começa a depender. Deus não tira o controle para nos humilhar, mas Deus tira o controle para nos curar. Quem entende isso? Escuta isso com atenção.
uma das maiores dores é a perda do controle. Quando você chega em tal lugar, o cara fala assim: eu vou te dar uma anestesia agora e quem vai estar no controle é a equipe médica. Hein? Como é que você vai para uma sala de cirurgia? Que você volta daqui a 12 horas. Você está entrando na sala de cirurgia, o anestesista está ali, ele diz assim: você só vai voltar daqui a 12 horas. Você perdeu o controle. Deus tem hora que nos dá esse apagão, para a gente perder o controle, para que Ele comece a trabalhar na minha e na sua vida. Nós somos pessoas que sempre demos conta, resolvemos tudo, sustentamos um bocado de gente. Nós somos pessoas que seguramos a barra, mas de repente nada mais está respondendo como antes. A mente não obedece, o ânimo não vem, a força não aparece. Isso gera medo. Teve um dia que eu estava pregando em São João del Rei e eu corri para cá. Quando eu voltei, eu falei: o que eu estava falando? E quando eu voltei para o computador tinha apagado, eu meti o dedo e quando eu puxei, saiu do ponto que estava. Você perdeu o controle. Então, quando a gente perde o controle para Deus, entenda, é porque Deus quer trabalhar mais fundo na minha alma e na sua alma. Nós somos ensinados a controlar tudo, não é verdade? Tudo. A controlar emoções, a controlar resultados, agenda, espiritualidade. Só que existe um limite onde Deus permite que o controle caia. Não para nos destruir, mas para nos salvar de nós mesmos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus quer nos salvar de nós mesmos. Os momentos difíceis expõem uma verdade dura, mas para mim libertadora. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Muita gente chama isso de fraqueza, mas o céu chama isso de rendição. Porque enquanto achamos que temos o controle, não dependemos de Deus, de verdade. Dependemos da nossa força, da nossa disciplina, da nossa imagem espiritual. E a Bíblia diz que Paulo ouviu do Senhor algo muito importante: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Agora, isso não foi dito no auge da força. Isso foi dito no limite da força. No auge da força é mole. Agora, no limite da força, a minha graça te basta. Foi quando Paulo entendeu que não precisava mais provar nada para ninguém. Os dias difíceis quebram o orgulho espiritual. Os dias difíceis quebram a ilusão do eu consigo. Quebra a mentira do eu aguento mais um pouco. E quando isso cai, querido, algo precisa nascer. O que precisa nascer? A dependência. Deus nunca quis filhos fortes demais para orar. Deus nunca quis servos que não soubessem pedir ajuda. Deus, Ele quer filhos que confiem. Tem alguém comigo? Diga: eu dependo do Senhor. Dependência, querido, não diminui ninguém. Dependência alinha. A dependência cura. Ela devolve a leveza à dependência. Talvez a depressão tenha sido o lugar onde você perdeu o controle. Mas foi exatamente ali que Deus retomou o governo da sua vida.
Quem sabe esse momento difícil que você está vivendo é Deus retomando o governo na minha e na sua vida. Quinto ponto, a cura que não é rápida, mas é profunda. Ela define muitas coisas na nossa vida. Deus não tem pressa, Ele tem propósito na minha e na sua vida. Uma das maiores frustrações de quem enfrenta uma enfermidade é perceber que a cura não é imediata. A gente ora e quer acordar bem no dia seguinte, mas Deus muitas das vezes escolhe outro caminho. Porque Deus não trata só de sintomas, Ele trata de raízes. A cura emocional raramente acontece de uma vez, ela acontece em camadas. Um pouco de cada vez. Um dia respirando melhor, o outro dia dormindo em paz, o outro dia conseguindo orar sem peso. Isso não é falta de fé, é um cuidado profundo. Sempre digo aqui que eu fiquei internado 21 dias. E os primeiros dias foi muito difícil para mim. A pessoa que mais eu perturbava com dor era a Márcia. A Márcia ficava rolando em volta da cama orando por mim, nada acontecia. Sabe? Por quê? Porque Deus queria o controle. Deus queria o controle. O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Se Ele tirasse, ou se nos tirássemos do vale mais rápido, será que você voltaria do mesmo jeito que você entrou no vale? É engraçado que quando Ele nos deixa no vale ou nos deixa num leito, você percebe muitas coisas. Se eu ficasse no leito um dia, eu tinha percebido alguma coisa, mas eu fiquei 21. E dos 21 dias, eu tive que sair da onde eu estava, mesmo com soro, todo torto de um lado, porque eu não conseguia dormir. E eu identifiquei que quem estava do meu lado era uma pessoa que estava com demônio no corpo. Eu tive que sair, não foi, Márcia? Levantar daquele jeito, aquele homem amarrado, gritando, que ninguém segurava, tinha que dar um sossega-leão naquele homem. Eu levantei daquele jeito que estava, porque já tinham dado tudo para ele naquele dia. Eu tive que levantar. Naquele momento de dor, Deus me mostrou que aquilo era espiritual. Eu tive que me levantar, colocar as minhas mãos, sem força em cima dele, e dizer: em nome de Jesus, sai. E aquele homem dormiu a noite inteira. Eu estava ali buscando cura, sim? Eu estava ali buscando resultado para a minha vida, sim ou não? Mas eu tinha que passar pelo processo. No processo a gente vê coisas. No processo de uma caminhada, aparecem alguns miliantes para tentar colocar arma na tua cabeça, né, Rogério? Processo. Porque Deus sabe o que está fazendo. E o diabo, por sua vez, conhece o resultado daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Por isso, nós temos algumas coisas que acontecem no meio do caminho. Já viu que tem doenças que parece que é o lugar que nos quebrou? Mas também uma doença, um problema, pode ser algo construtivo, algo que vai nos levantar de uma forma diferente. Deus está nos curando nesta noite por inteiro, gente. Não só um pedaço. Pega essa frase. 2 frases. Deus, Ele não desperdiça, Ele usa o processo doloroso para gerar pessoas mais saudáveis e mais alinhadas com o céu. Talvez você ainda esteja no processo,
Mas saiba, o processo não é castigo, o processo é cuidado. E quem permite que Deus cure a profundidade, não apenas volta a viver melhor. Último tópico desta noite. O que quase te quebrou, agora vai ser usado para te levantar. A dor tratada se transforma em autoridade espiritual. Escuta isso com o coração aberto, querido. Deus, Ele não desperdiça a dor. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhuma noite escura passou por desapercebido aos olhos do Pai. Aquilo que quase te parou agora vai te tornar instrumento de cura na vida de outras pessoas. Ferida tratada vira ponte. Dor curada vira autoridade. Vale atravessado vira testemunho. Muitas pessoas aqui não saem de uma dor, de uma depressão do mesmo jeito que entrou. Saiu mais sensível, saiu mais humano, saiu mais dependente de Deus. Isso não é fraqueza, isso é maturidade espiritual. E quem passa pelo vale, permite que Deus cura, passa a enxergar pessoas com mais graça, para de julgar rápido, para de cobrar demais, aprende a escolher, a ouvir e a sustentar. Pega essas últimas aí. Deus está levantando pessoas que não têm o quê? Deus está levantando pessoas que não têm discurso bonito, mas têm vida. Pessoas que não falam da dor por teoria, mas por experiência. Isso gera o quê? Um nível de autoridade que nenhum título dá. Talvez você tenha perguntado: Deus, por que comigo? Por quê? Por que comigo? E hoje o céu te responde. Hoje o céu te responde, Rogério. Você talvez tenha perguntado: Deus, por que comigo? E hoje o céu te responde. Quem quer ouvir? Porque você pode alcançar quem outros não conseguem. Por isso que aconteceu isso com você. O que quase te matou não te venceu. O que quase te matou te transformou. E agora Deus vai usar a sua história para curar histórias. Eu concluo dizendo para os irmãos assim: o céu de verão continua claro. A vida seguiu. As pessoas continuaram te vendo sorrir. Mas algo mudou profundamente dentro de você. Agora você não vive mais de aparência, não vive mais de força própria, não vive mais tentando provar nada para ninguém. Você aprendeu a depender, aprendeu a parar, aprendeu a ouvir, aprendeu a se cuidar. A depressão não foi o fim da sua fé, foi o fim de uma fé baseada em desempenho e o começo de uma fé baseada em relacionamento. Você não voltou mais fraco, você não saiu dessa mais fraco, você voltou inteiro. E quando Deus devolve alguém inteiro, Ele não devolve apenas para viver, devolve para impactar. Devolve para impactar. Você vai sair dessa e vai impactar pessoas. E aquilo que parecia deixa ele dar o tom ali. Que ele tocou de manhã, eu pensei que ele ia pensar, mas aí eu faço isso aí só para criar uma confusão.
É só o refrão. Nunca houve noite que pudesse. E a esperança. Coloca pra mim. Vamos ficar de pé? Coloca pra mim, meu filho. Harpa cristã não, né? Vai, quero cantar com os irmãos. Passa o slide. Que pudesse pedir o nascer do sol, é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre Dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível, e aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Escute isso. Se você está aqui e percebe que tem carregado peso demais sozinho, se você por fora parece verão, mas por dentro você está vivendo um cansaço profundo, se você ama a Deus, mas está emocionalmente exausto, esse apelo é para você. Não é vergonha, é levantar a mão, não é fraqueza vir à frente, é coragem espiritual. Se você precisa de cura interior, se você precisa de descanso na alma, se você precisa de alívio emocional, eu quero te convidar agora a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Não venha por desespero, venha por decisão. Decisão de não carregar mais sozinho e dividir comigo aqui em oração. Decisão de deixar Deus tocar aonde ninguém toca. Vem. Deus quer te encontrar aqui nesta noite. Deus quer te encontrar. Deus quer te encontrar. Venha se ajoelhar no altar comigo. Venha. Decida. 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 Quem sabe você está chorando por dentro, porque você perdeu coisas nesse dia, e alguém disse para você, já era. Haverá um milagre. Haverá um milagre. Haverá um milagre. O milagre está aqui. Venha, querido, eu só tenho 5 minutos para orar por você. Haverá um milagre dentro de mim. descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio
estou aqui. Quero orar por você, coloca a mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti sem máscaras, sem armaduras, sem discursos prontos. Hoje não viemos provar nada para ninguém. Nós viemos nesse altar descansar. O Senhor conhece cada coração cansado. O Senhor conhece cada mente sobrecarregada, cada alma que sorria por fora e sangra por dentro. Tu não rejeita a nossa dor, Senhor. Tu estás se aproximando dela agora. Então cura agora, Senhor. Cura aquilo que ninguém vê. Toca nas emoções feridas. Toca nos pensamentos confusos, nas memórias dolorosas. Arranca o peso da culpa, da cobrança excessiva, da necessidade de ser forte o tempo todo. Ensina-nos a depender. Ensina-nos a parar. Ensina-nos a confiar. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, governe agora a mente e os corações. Que o descanso do céu invada este lugar. Que o fardo seja trocado, que a esperança seja restaurada. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu Te abençoo nessa oração simples, acreditando que tudo no dia de amanhã vai mudar. Vai mudar. Te abençoo em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Aplauda Jesus. Volta para o seu lugar, por gentileza. Volta para o seu lugar. Aleluia. Pai, eu quero orar por esse pedido de oração que veio das nossas redes sociais. Abençoa essa vida, essa pessoa. Eu quero te pedir, Pai, que nesse tempo da festa da carne, eu quero te pedir por cada membro desta igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, aqueles que já saíram para ter um momento de descanso em algum lugar. Cuida, Pai. Não deixa que nada, nenhum mal venha sobre a vida dos meus colegas de caminhada, sobre esta igreja. Nós que vamos ficar na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, nos proteja do homem sanguinário. Tira o mal da nossa frente. E nós que vamos fazer esses dias aqui, o culto de quarta-feira, ó Pai, o trabalho com a mocidade no sábado, no domingo, na segunda, na terça-feira, eu quero te pedir, Pai, que Tu possas, ó Pai, trazer paz para o nosso coração e para a nossa vida. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Digam todos amém. Amém. Só um recado para os irmãos: na segunda-feira à noite eu vou estar aqui trabalhando com os irmãos. Eu escrevi um curso muito legal que é Emoções. Eu vou estar falando sobre emoções aqui na segunda-feira à noite. Se você quiser vir estar conosco, não importa o número. Se for 50, a gente vai ter 50 apostilas. Se for 100, vai ter 100 apostilas. Se for 10 pessoas, vão ser 10 pessoas falando sobre emoções. Então, na segunda-feira, sem ser a segunda-feira, a outra segunda-feira de carnaval, se você estiver em casa, quiser vir, nós vamos estar aqui à noite, a partir das 19 horas, trazendo... Alguém falou? Não? Trazendo uma palavra para os irmãos sobre emoções. Amém, amados? Amém? Nossa cafeteria está aberta. Nós fizemos hoje bastante salgado. Eu peço que você leve alguma coisa para casa para não ficar nada lá. Tá bom? Faça isso. O Carlos vai fazer uma promoção para você lá. Tá bom, gente? Estendo suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado por esta noite. Leva-nos debaixo da Tua proteção. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Salvador estejam sobre nossas vidas de uma forma rica. Vamos aplaudir Cristo. Deus abençoe. Vai em paz.